Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu quero aqui estar compartilhando com os irmãos algumas experiências de muitas que a gente tivemos ali na nossa viagem recente agora para o estado do Nordeste, aonde a gente viu a mão de Deus proporcionando tudo sobre as nossas vidas. Nós sabemos que quando nós é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que vai proporcionar tudo em nossas vidas. Não estava no nosso projeto da gente viajar para o Nordeste, até mesmo devido às nossas condições. Mas prove ao Senhor nos levar. Tem um casal da nossa igreja, que é o obreiro Itamar, e a diaconisa Laís, que por sua vez também é a minha sobrinha, e a sua filhinha Rebeca. E ele foi mandado embora do serviço. Ele falou assim: pastor, eu queria viajar lá para Bahia, para casa dos meus parentes, meus familiares, que já tinha já muito tempo que ele não andava lá. Já tinha já aí mais ou menos mais de dois anos que ele não andava por lá. E nisso ele falou assim: eu vou estar viajando para lá. Eu falei assim: uai, eu posso ir contigo. O dia que você vai gastar de ônibus, você põe o combustível no carro e a gente vai. Ele falou assim: é mesmo, pastor? O senhor vai? Eu falei assim: vou. Eu falei assim: lá tem obra? Lá o povo é crente, tem igreja lá, a gente vai fazer a obra. Ele falou assim: sim, todo mundo lá. Tem meus parentes que é da igreja, uma benção. Tá bom. Nisso a gente combinamos, oramos, né? Começamos a orar e a gente foi, mais ou menos 1.200 km. E nós não tínhamos projeto da gente ir até o Ceará, porque o nosso recurso só é até lá e voltar. Só que aí, chegou lá, a gente já viu uma grande obra que Deus começou a fazer, porque eu sabia, sempre quando eu vou para algum lugar, eu oro a Deus: Deus, se o Senhor quer me levar ali, que seja por um propósito, que o propósito venha ser almas, venha ser vidas, venha ser alcançadas, não é simplesmente eu ir lá. Só que também eu sabia que o nome do Senhor ia ser glorificado por meio da vida também do obreiro Itamar, que outrora, há uns anos atrás, quando ele saiu de lá, ele estava afastado da presença de Deus. E ele estava voltando, restituído, com família, uma bênção. Um dia ainda eu vou estar aqui, juntamente com ele contando o testemunho dele, da onde Deus tirou ele. Deus tirou ele, irmãos, de um mundo muito tenebroso. E ele vai estar aqui testemunhando aqui para os irmãos a transformação de Deus na vida dele. Hoje casado e tem uma filha. E isso foi um impacto quando nós chegamos lá, que os seus parentes, seus familiares viu ele, a transformação de Deus na vida dele. Aonde nós chegávamos, o povo chorava em ver o que Deus fez na vida dele. E isso é gratificante. É gratificante. Então, eu achei interessante também a história nessa comunidade que a gente foi lá no interior. A maioria das pessoas lá, 90% na região que a gente foi, o povo é evangélico. E tudo começou por meio da avó dele, que entregou a vida para Jesus, e ela foi falando de Jesus para as outras pessoas, e todo aquele povoado ali, mais de 90% ali se rendeu a Cristo, se rendeu ao Senhor Jesus. Então, teve o aniversário da bisavó dele de 100 anos lá, de 100 anos. Então a gente vê que Deus recomeça assim, ele pega uma pessoa e através dessa pessoa ela vai semeando, exalando o amor de Cristo e vai contagiando outras pessoas e outros vão vindo para a presença de Deus. Chegamos lá, Deus abriu as portas e aonde a gente chega, irmãos, a gente faz a vontade de Deus, trabalha na obra de Deus. E ali Deus começou a fazer o que a gente sempre faz, é evangelismo, é visita de casa em casa, e eu percebi o povo muito sedento. Cada casa que a gente chegava,
que nós começávamos a orar, o povo começava a chorar. Começava a ministrar uma palavra simples, na luz da palavra bíblica, o povo começando a chorar, ouvindo a palavra de Deus. Isso é gratificante. Eu fiquei também surpreso em ver a sede do povo e a fome de Deus que muitos naquele lugar têm. A distância do local do culto é longe, lá é estrada de chão. Para os irmãos terem ideia, quando nós saímos do asfalto, para poder chegar lá, foi 5 horas de estrada de chão, para poder chegar no povoado. E Deus nos honrou. E enfim, a gente ali, visitando casa por casa, falando do amor de Deus, eu fiquei surpreso com a distância que os irmãos vão para os cultos, às vezes 5 km de distância, 5 quilômetros de distância. E os irmãos vão de pé, outros vão de moto, e os irmãos vão naquele amor de estar ali cultuando, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor. E isso a gente não se vê aqui, principalmente na nossa cidade. Hoje muitos estão incomodados com suas vidas, com suas preocupações, e não sabem eles que a Bíblia diz: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade e todas as suas preocupações. Tem certos recursos que só Jesus pode fazer por você. E às vezes você corre para um lado, corre para o outro, tenta resolver do seu jeito, mas tem coisa que o dinheiro não vai te dar. Tem refrigério que é a alma que está precisando. E esse refrigério só Jesus pode te dar. Irmãos, ali nós pregando, e Deus começou a arder meu coração para poder ir para o Ceará. Eu falei assim: Senhor, nós estávamos perto, nós estávamos 600 e poucos km lá da cidade do interior. E o Senhor martirizando meu coração poder ir, e eu comuniquei com minha esposa, nós tínhamos um dia de voltar. Porque a gente temos contas, principalmente da igreja, então revisão de carro, então numa viagem missionária, como teve um imprevisto, que a bateria, eu até compartilhei para os irmãos aqui, que a bateria não explodiu por pouco, porque simplesmente ali foi a mão de Deus que colocou, o próprio mecânico falou, foi a mão de Deus isso aqui, porque não tem como. É para ter explodido, estava inchada a bateria. Então, tem imprevistos, mas graças a Deus, nós foi em paz, teve só isso e voltamos em paz, debaixo da potente mão de Deus e debaixo de muita oração. A gente visitamos os lares e nós ia em um povoado chamado Currais, aonde uma mulher entrou em contato com a minha esposa e falou assim: se eu passar o endereço de uma casa para vocês poderem ir, vocês vão? Para poder orar por uma família que precisa muito. Essa família está escravizada por Satanás e eu queria muito que vocês fossem lá. Eu falei assim: não, meu bem, nós vai. Ficava a distância de quase 30 km de distância para esse lugar. O irmão, nós estávamos na casa dele, que é tio do obreiro Itamar, e falou assim: rapaz, nesse lugar lá tem de carrada de demônios, nesse Currais, é um lugar pesado. Então eu já abri propósito de jejum, de oração, mas minha esposa, a Diaconisa Laís, e o obreiro Itamar, e também a tia dele, e também o tio dele intercedeu por nós, e nós entramos em oração. Quando foi na madrugada, escute isso, quando foi na madrugada, nós ia na segunda-feira. Quando foi na madrugada da segunda-feira, que via de domingo para segunda, na madrugada, minha esposa estava na sala estudando, era mais ou menos por volta de 3h30 da manhã, eu terminei de orar e eu deitei. Nisso, quando eu deitei, eu ouvi barulho de animal entrando na casa do diácono Jasmin, que é na casa do tio do obreiro Itamar. E eu falei assim: meu Deus, está quebrando tudo. Porque entrou derrubando cerca, quebrando tudo. E fazendo zoada, de grito, como se fosse grito de animal gritando, como se fosse porco rosando, porco gritando, e como se fosse bode que entrasse quebrando tudo. E eu fiquei parado um pouco, pensando que aqueles gritos começou a me incomodar.
E eu pensei comigo, rapaz, destruiu a cerca do Diácono Jasmin, tudo, e provavelmente esses bichos quebrou o carro. Só que eu comecei a sentir uma opressão maligna. E eu comecei a perceber que aquilo ali não é só algo como se fosse animais entrando. É algo espiritual. Aí veio na minha mente, demônios entrou nos animais e os animais veio. Só que aí eu comecei a orar, comecei a repreender. Fiquei ali por volta de quase 40 minutos orando e repreendendo e cessou. Parou. Aqueles gritos, como se fosse grito de demônio. Coisas mais feias. Escute, quando eu até gravei um pouquinho na hora, porque eu achei, foi muito barulho. Quando eu levantei e eu fui lá para poder olhar lá fora, não tinha nada. Não tinha animal, não tinha nada. Cerca estava do mesmo jeito. Aí eu já percebi que é espiritual, que os demônios veem para poder me intimidar. É tanto que a janela é de madeira, ela ficou se tremendo, se batendo, como se estivesse cheio de demônios furiosos, já com a nossa vida. Ali eu orei, repreendi, parou tudo. Quando foi pela manhã, eu falei assim, Jasmin, vocês ouviram o barulho e tal. Minha esposa ouviu. Ela falou do barulho dos animais que ela ouviu. Foi que depois ela veio até o quarto. Amor, você ouviu essas zoadas, né? Eu assim, ouvi. Foi sem espiritual. E o diácono Jasmin falou assim, pastor, aqui tem um negócio aqui, que de vez em quando aparece isso aqui na Bahia. De animais sair gritando, quebrar tudo e depois não aparece nada, não tem nada. Ou seja, algo espiritual. E quando foi de manhã, nós levantou, conversei com ele, pegamos o carro e a gente foi para esse tal de Currais. Quando nós chegamos lá, que eu botei o carro debaixo de um pé de árvore, eu já senti uma opressão maligna no lugar. Nós chegamos e nós entramos. E como de costume que a gente faz? A gente louva o hino da harpa, traz uma palavra e a gente ora. É como se fosse um mínimo culto, um mínimo culto, né? Não um culto extenso, mas sempre nós traz um louvor, traz uma palavra e a gente ora. Então nós louvamos, trouxemos uma palavra e a palavra que Deus nos deu foi sobre o endemoniado de Gadara, que foi possesso por uma legião de demônios. Quando nós começamos a orar, aquela família que estava ali, uma mulher, um pouco mais alta que eu, forte, já manifestou o demônio. E foi uma legião de demônio. O esposo dela ficou assustado. E o barulho que eu ouvi na madrugada, nós ouvindo em volta da casa dela os gritos. O mesmo barulho de porco rosando, de animal, aqueles gritos, nós ouviu a mesma coisa lá. E nós já entendemos que os mesmos demônios que foi na madrugada me visitar, para poder tentar me intimidar, ou até para tentar fazer o mal, é os mesmos demônios que já estava furioso porque nós ia visitar essa família. Uma família que estava escravizada. Nós estamos orando mesmo de longe, apresentando eles diante de Deus, porque tem certas libertações que é um processo, que precisa de um acompanhamento. E ali a gente manifestou aquele demônio muito valente, pegou uma cadeira para poder querer acertar a gente. Eu falei, em nome de Jesus, larga a cadeira, fica quieto. E por fim, repreendemos aquele demônio. Se não tiver a autoridade de Deus, irmão, o demônio ele mata todo mundo. Ele derruba todo mundo, põe todo mundo para poder correr. Mas Deus nos deu autoridade, pela sua graça. Repreendemos em nome de Jesus. Ela voltou, ela não estava entendendo muito, o marido não entendeu muito. Ela pediu desculpa, eu não sou assim, isso que aconteceu comigo. Só que a gente sabia que é algo já espiritual, que é a possessão. O esposo também não entendeu. Ela começou a chorar, nós ali trouxemos uma água, conversamos, demos conselho para poder servir ao Senhor, estar na presença de Deus. Enfim, Deus fez uma obra. Então Deus proporcionou o quê? A gente acabar de ir para o Nordeste. Irmãos aqui que me acompanham do canal, muitos aqui de vocês têm sido uma bênção de Deus na minha vida e no ministério a qual pela misericórdia eu estou pastoreando como presidente
pela graça de Deus. O ministério a qual Deus nos confiou de estar pregando a palavra genuína de salvação e abraçar as vidas. Muitos irmãos aqui ofertaram com aquilo que pôde. Os irmãos ajudaram, semearam oferta missionária. Alguns mandou 50, outros mandou 90, outros mandou 100, outros irmãos foram ali contribuindo. E a gente fomos lá para a cidade do Ceará, onde nós temos a MPV lá. Chegou lá o pastor, ele nunca fez isso, mas ele fez no momento da oferta. Falou assim: irmãos, essa oferta que poder ajudar o pastor na gasolina, porque ele sabe que nossas condições está no momento muito pouca concernente a gente poder sair para fora. Estou priorizando concernente outras coisas aqui, até mesmo ao do ministério, que nós recentemente mexendo, organizando aqui a igreja, até mesmo com o aparelho de som, que às vezes estraga, tem que consertar, microfone. É muitos gastos, irmãos. E a renda não é essa renda que vai dizer para poder suprir tudo. Deus manda a condição, está suprindo, mas às vezes nós não tem condição de tirar para poder sair para fora. Então a gente vai trabalhando o quê? Com a fé e deixando Deus agir conforme Deus tem agido. Então Deus nos levou, fomos para Cascavel, irmãos, teve almas para Jesus, teve vidas, teve cura, teve libertação. O nome do Senhor Jesus foi glorificado, foi exaltado. Acho que os irmãos que esteve aí nos acompanhando pôde ver um pouco, né, do que Deus operou, do que Deus fez, porque nem tudo a gente consegue postar, porque nem tudo a gente vai estar filmando, nem tudo a gente vai estar filmando, mas a gente tira foto, a gente filma um pouco para poder estar ali compartilhando com os irmãos, e os irmãos vendo para edificar as vossas fé e ver o que Deus está fazendo. O meu desejo é de todo ano eu viajar para o estado da Bahia, para a obra missionária, e para o estado do Ceará. Mas o meu desejo não é só simplesmente de ir lá e semear a palavra. Eu sei que é muito preciosa a palavra, mas tem povoados ali, muitos humildes. Minha vontade é encher o carro de cestas básicas e de brinquedo, e nós chegar ali naquelas comunidades, naqueles povoados mais humildes, que nós vê que precisa muito, nós entregar a cesta básica, não uma cesta básica mínima, não, uma cesta básica normal, uma cesta básica, entregar um brinquedo para uma criança e ver o sorriso ali no rosto daquela criança, e aquela família ali recebendo a palavra, recebendo a oração, mas também recebendo uma cesta básica, a criança ali recebendo o brinquedo. Então, eu tenho esse desejo de fazer essa obra missionária. A gente temos o nosso trabalho social aqui, de cestas básicas, de ajudar, mas ainda é muito pouco o recurso que a gente tem. Mas na medida que Deus vai dando crescimento à obra, Deus ele vai mandando um recurso, e é um processo, não é do dia para a noite que vai abrir o céu e Deus mandar todo o recurso. Não, é um processo, é degrau em degrau, e eu estou vendo que Deus está agindo, e a gente vai trabalhando com amor, abraçando as vidas, pregando o Evangelho e fazendo aquilo na medida do possível que está ao nosso alcance. E o impossível, a gente roga a Deus para que Deus visite de forma particular aquela família, aquela pessoa, e mande o recurso necessário, tanto espiritual, como também físico, como também financeiro. Então eu tenho esse desejo dessa forma missionária, de fazer desta maneira, mas eu creio que ainda eu vou viver isso ainda. Eu vou viver isso, porque muitos ministérios grandes hoje, muitos fazem isso, mas a maioria não fazem. Muitos pastores estão enriquecendo. Muitos hoje que dizem ser profetas, são profetas de luxo, profetas ricos. Eu nunca vi um profeta rico na Bíblia. Rico? Profeta rico na Bíblia? Profeta não, patriarca a gente vê.
Abraão é um homem próspero, patriarca Jó, Isaac, mas profeta. E hoje, muitos profetas de hoje estão nadando em dinheiro, carros de luxo, jatos, helicópteros, mansões. Enquanto tem muitas almas, muitas comunidades, muitos povoados que eles poderiam juntar ali e fazer mais pelo povo, porque nós, servo de Deus, lideranças, a gente sabe que a gente é peregrino aqui na terra e que tudo aqui é momentâneo e passageiro. Então o maior exemplo para poder ir atrás dessas almas é as lideranças, deixar os seus altares com suas prontonas, deixar os seus altares, suas igrejas luxuosas e ir para o campo. E ir para o campo missionário. Não é só simplesmente enviar. Eu sei que muitos pastores vão, mas a maioria não vai. Eles ficam ali com momentos luxuosos com suas famílias, seus momentos de lazer luxuosos com suas famílias, mas não conhecem o campo. E às vezes nem oferta para o campo missionário. Aqueles que vão é porque têm amor, são levantados pelo Senhor, enxergam a necessidade das vidas e vai para o campo missionário para poder estar semeando a palavra de Deus, falando do amor do Senhor Jesus. Então, se eu tivesse mais condições, eu fazia mais viagens concernente a essas. Mas minha esposa e alguns irmãos que eu sei que vai. Porque, irmãos, às vezes nós passa a Macedônia, não é porque nós quer, é por necessidade. Às vezes nós chegamos ali, que nós chegamos em povoados, que o pastor estava ali há muito tempo pregando, em lugares que há muito tempo está ali a igreja pregando, mas o povo não aceita Jesus. E nós chegamos lá com a mensagem que Deus nos entregou, com o testemunho que Deus me entregou, e vidas vai aceita Jesus. Então, às vezes, é um motivo de passar a Macedônia, às vezes o motivo do campo missionário é esse. Porque às vezes Deus tem algo com a gente naquele lugar. Então, eu estou orando, talvez, é quase 100% que não, mas mês de dezembro é o aniversário de casamento do meu sogro, mais de 40 anos. E ele queria muito que eu estivesse lá no estado do Ceará. E até ele falou que ia ver se conseguisse me ajudar no combustível para poder ir para lá. Então, meu desejo é ir. Não somente porque é o aniversário de mais de 40 anos de casamento dele. Ou é 40 anos, uma coisa assim. Mas também porque eu sei que se eu for para o interior, é a mesma missão. É a gente pregar, é falar do amor de Jesus, é levar a palavra de Deus ao coração do povo, é trazer uma palavra para aqueles que estão frios espiritualmente, que estão pensando em desistir, aqueles que estão afastados, voltar e ser reaquecido com o fogo do Espírito Santo de Deus e voltar a queimar um coração prazer de servir ao Senhor. Quantos irmãos de dentro das igrejas, quantas pessoas que chegam até a mim, até a minha esposa, até os irmãos lá, fosse rapaz, como que a mensagem me levantou. A palavra que o pastor trouxe mexeu comigo. Eu sou outra pessoa, vi um despertamento. Então, isso é gratificante, irmãos. Isso é gratificante. Eu louvo a Deus porque Deus nos proporciona momentos como esse. Então, eu não viajo, irmão, não vou aqui para Bahia, pegar 5 horas de estrada de chão, lá no interior também do Ceará. Irmãos, lá não é, pastor, estou te ofertando, vem, não. É nós que se levanta aqui, faz uma vaquinha, um ajuda um pouquinho, outro ajuda um pouquinho, vocês me ajudam e eu pego e vou. Eu pego e vou. E eu entro em casas que eu prego para 2 pessoas, para 1 pessoa. Jesus falou, é necessário passar por Samaria. Samaria não estava na rota de Jesus, mas foi necessário ele mudar a rota para poder passar por Samaria, para poder pregar para 1 samaritana.
E através daquela samaritana, ela pregou para toda a cidade dela. Às vezes nem nós sabemos o impacto da mensagem que a gente prega na vida das pessoas. Às vezes uma pessoa é impactada e aquela pessoa começa a ser incendiada com o poder de Deus e começa a falar do amor de Deus para outras pessoas, e através daquela pessoa ela alcança toda a sua família, toda a sua casa. Então por isso que às vezes Deus muda a nossa rota, Deus me tira daqui para poder me levar para outro canto, para poder pregar às vezes para uma casa que a gente passa, que às vezes alguém vê no vídeo, o pastor está pregando em uma casa para 2 pessoas, está pregando para uma pessoa, mas muitos não entendem o valor que isso tem. É uma alma que estava talvez se perdendo, e que a alma se encontra, e através dela voltar, muitos outros vêm através dela. As pessoas não entendem o impacto do evangelho, irmãos. Muitos querem glamour, muitos querem fama, querem holofote, querem status. Irmãos, do mesmo jeito que eu posto pregando dentro de uma casa, pregando dentro de uma igreja cheia de gente, ou pregando na rua, como o culto que nós fizemos na Bahia lá, que fizeram o culto, me convidaram, deu mais de 300 pessoas na rua, como o culto lá em Quiterianópolis, nas ruas, na praça. Então, do mesmo jeito que a gente posta pregando uma igreja cheia, a gente posta pregando para 2, 3 pessoas, porque isso é evangelho. Evangelho não é você querer viver de aparência, que nem muitos pregadores fazem. Muitos pregadores só postam pregando em igrejas amarrotadas, cheias de gente, porque tem até medo de postar pregando em igrejas humildes e perder a agenda, porque muitos pregam pela oferta, mas não pregam pelo amor de levar o evangelho. E quem prega pela oferta quer se promover para que portas grandes continuem abrindo para eles, e às vezes prega não que é necessário as pessoas ouvir, mas prega o que as pessoas querem ouvir, que venha massagear o ego delas, e não pregar de verdade, verdadeiramente o evangelho cristocêntrico, o evangelho bibliocêntrico, o evangelho de renúncia, de salvação, o evangelho genuíno. E hoje a gente vê que muitos estão caindo nesse conto de holofotes, glamour, fama. Irmãos, se Deus dá fama para um homem, é por meio dessa fama ele alcançar multidões de almas. Só que muitos estão invertendo, estão pegando a fama e estão se promovendo com a fama que Deus está dando, o reconhecimento que Deus está dando. Para muitos, eles estão se promovendo. Comecem uma linha pregando, ensinando a verdade. Quando explode, fica famoso, já começa a mudar as mensagens. Já não começa mais pregar a mensagem genuína, porque senão vai ofender o empresário, vai ofender o juiz, vai ofender o promotor incomodado dentro da igreja, vai ofender pessoas da alta sociedade, pessoas de alto escalão, de posicionamentos na sociedade. Aí não pode, porque senão vai ofender aquela pessoa e eles não vão me levar lá mais, porque lá eles me dão oferta grande. O pregador não pode ser movido por ofertas e nem por ambientes. Tem que ser movidos pelo poder de Deus e pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. É pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. O mesmo evangelho que eu prego na igreja pequena é o mesmo evangelho que eu prego na igreja grande. O mesmo evangelho que eu prego para 2, 3 pessoas é o mesmo que eu prego para 1000, para 100, para 200 pessoas. Porque isso é evangelho. A Bíblia, ela não precisa mudar o endereço para poder as pessoas se adaptar à palavra. Não, para as pessoas poderem viver a palavra. Eu não preciso chegar ali, porque é uma igreja que tem só rico, então vou pregar uma mensagem de autoajuda, como prosperar e enriquecer ainda mais. Não, eu tenho que pregar a mesma palavra. A palavra de salvação, de renúncia, de santificação e de confronto. Que o nosso céu não está aqui na terra. O nosso céu está lá com o Senhor Jesus nos aguardando. Então, o momento é esse, irmãos, de nós se apegarmos com Deus cada dia mais. Obra é isso. Sofremos? Sim. Porque quanto mais você é sincero e verdadeiro com as coisas de Deus, mais o inferno se levanta para tentar degradar sua imagem,
para tentar acabar com a tua reputação, para tentar acabar com o teu nome, mas o diabo irmão, tu pensa que o diabo vai se levantar contra profano, mentiroso, que não prega a verdade, que não está nem aí para o povo, usurpador da fé do povo? O diabo não está nem aí. O diabo nem mexe com esses aí. O diabo está se levantando e tentando barrar Neemias, que está lá construindo o muro. Aí logo vem Sambalate e Tobias para tentar barrar. O diabo está querendo destruir aqueles que estão fazendo a obra de Deus com sinceridade, plena ao século 21, aonde a profanação está tomando de conta, aonde muitos estão deturbando a palavra de Deus, aonde muitos estão com medo de pregar a Bíblia, porque vai ofender as pessoas. Porque se pregar a Bíblia vai ofender as pessoas, e as pessoas vão deixar de seguir, vão deixar de acompanhar e vão deixar de ir na igreja deles. E muitos têm medo de pregar a verdade, pregar a Bíblia. Aí muitos só passam por cima dela. Só pega as partes que fala das bênçãos, aí só prega bênção, só prega maravilhas, e esquece de ensinar o povo que evangelho é renúncia, é santificação, é salvação, e é um dia a gente morar com o Senhor Jesus. Irmãos, o evangelho é isso. O evangelho é pregar isso. É pregar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele cura, liberta, salva, transforma, e um dia vai nos levar para poder morar com Ele. E hoje muitos estão enfeitando a palavra de Deus. Estão enfeitando. Não vou generalizar. Tem muitos homens e mulheres de Deus nesse Brasil, nesse mundo afora, que estão sofrendo por causa do Evangelho, que estão perdendo a vida por causa do Evangelho. Muitos no Oriente Médio estão padecendo, perdendo suas vidas, perdendo suas famílias por causa do amor a Jesus Cristo e do Evangelho de Cristo Jesus. Tem muitos compromissados com a palavra do Senhor e com o reino do céu. E tem outros que estão se esbranjando, vivendo na regalia, vivendo uma vida incomodada. E esses, vai por mim, são os que mais são patrocinados pelo povo. Esses são os que mais recebem do povo. Mas aqueles que estão ali com a mão no arado, lutando por almas, lutando por suas vidas, as pessoas olham, o diabo endurece o coração, não ajuda não faz não. Mas, graças a Deus, que o nosso Senhor Jesus é que nos dá a nossa recompensa e vê o trabalho das nossas mãos mediante a sua obra. Que possamos permanecer firmes até o fim. Vai para 19 anos. Que eu prego esse mesmo evangelho, irmãos. Eu não mudei de endereço o evangelho. Eu prego o mesmo evangelho, porque a porta estreita não passou por reforma. Continua ainda apertada, o caminho continua estreito ainda. Então, sempre preguei esta palavra. Quem me conhece há anos atrás e me vê hoje, vê o mesmo irmão de sempre, pregando a mesma palavra. E mediante a todos os estudos que eu já fiz, irmão, certificado, estão bem aqui em cima aqui. Tem certificado, mas isso aqui é só certificado de teologia, certificado de oratória, certificado de como se comportar, como falar. Isso não é nada diante de Deus se não tiver prática mediante a luz da palavra do Senhor, irmãos. Eu imprimo, talvez um dia eu vou botar aqui um bocado aqui pendurado bem aqui assim. Mas não é nada, Luciano Barbosa Brito, né? Tem outros também que eu vou imprimir, mas é certificado, diploma na parede, fazer um curso de missiologia e não ir para o campo para poder abraçar as almas, não adianta nada. Fazer um curso de teologia e não pregar a verdade também não adianta nada. Então não adianta, irmãos, nós devemos, não é se preocupar em falar bonito, que nem muitos hoje, principalmente pregadores, têm aqui a preocupação como prioridade, tem que falar bem, tem que ter uma boa oratória.
Temos que se preocupar em falar o que Deus manda, em falar a palavra de Deus. É bom estudar, tem que estudar a palavra de Deus. E mesmo se eu quiser falar bonito, eu não consigo. Minha língua foi cortada no meio, é pregado embaixo. Muita coisa eu não consigo expressar. Mas o básico Deus me deu, e graças a Deus por isso. Porque tem uma multidão de pessoas que não está atrás de doutores renomados, que fala bonito, que fala bem no extremo, mas tem pessoas que vê a gente pregando e fala: eu entendi a palavra, eu compreendi a palavra. Eu preguei dentro de uma empresa lá em Cascavel, e eu preguei sobre 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu expliquei 4 lições para uma vida bem-sucedida na presença de Deus. Quando terminou o culto, o empresário, dono daquela empresa, ele falou: como que Deus falou? De forma que a gente entende e compreende, só não entende quem não quer. Mas eu entendi, e todo mundo aqui eu creio que entendeu, porque foi bem simples e fácil de ser aceito e fácil de você entender. Hoje, muitos lugares, muitas lideranças, lugares grandes, só leva se o homem falar palavras português alinhado. Mas tem muita gente que quando você começa a pregar a palavra, que você abre a boca e vai citando as escrituras sagradas, eles olham para você e vê Deus em você. Eu fui pregar em um congresso, e nesse congresso eu fui desprezado pelo acho que é pastor também, estava no altar, por um dos pastores. E já é mais ou menos o 3º ano em seguida eu pregando nesse congresso. E quando ele subiu no altar, ele falou assim: mas pastor, esse aí de novo? Ele quis dizer o seguinte: tantos homens que falam tão bonito, que falam tão bem, que expressa tão bem a palavra, de forma eloquente, de forma bem perfeita. Aí o pastor falou bem assim, o pastor de cabelos brancos, falou bem assim, tinha obreiros comigo lá nesse dia, falou bem assim para ele, no ouvido dele, perto, eu bem assim do lado. E ele já falou aqui para poder, o diabo é tão sujo, que quando ele falou aquilo, eu ouvi, porque o diabo queria causar em mim o que? Uma certa inferioridade. Mas eu ouvi da boca do pastor da igreja, ele falou assim: não é sobre pregar bem, não é sobre falar bonito, não é sobre pregar bem, é sobre ter Jesus na vida. Você entendeu? Não é sobre a pessoa falar bem, palestrar bem, é sobre a pessoa ter a presença de Jesus na vida dele. E eu louvo a Deus porque o pastor viu isso. E por isso que um congresso grande, que muitos pregadores desejam estar ali pregando, 3º ano em seguida eu pregando, 4º ano agora eu vou estar pregando agora. Esse mês que vem estou pregando novamente lá. Mês que vem estou pregando novamente lá. Que é uma vez por ano que tem esse congresso. Vou estar pregando novamente. Então não é sobre, às vezes, a pessoa... Tem muita gente iludido com demonstração de palavras. Analise o que é ensinado, o que é pregado, o que é transmitido. Se a mensagem que você está ouvindo, ela te confronta a você se aproximar de Deus, ou se a mensagem que você está ouvindo está massageando o seu ego, que você sabe dos seus erros, mas a mensagem apoia os teus erros, sai fora. Porque a mensagem de Deus, ela tira o que desagrada a Deus e coloca a gente no centro da vontade de Deus. A mensagem nos confronta, nos quebra, para poder nos levar para perto do Senhor e viver o propósito de Deus nas nossas vidas, irmãos. Então analise a mensagem que você ouve, os vídeos que você acompanha, porque hoje as pessoas passam muito tempo em rede social, se alimentando disso, se alimentando daquilo. Um dia começa a seguir um irmão aqui, pensa, não, escuta uma coisa que não gosta, deixa de seguir, já vai para outro já. Hoje em dia tem gosto para tudo, o cardápio está aí.
Mas quem quer acompanhar um canal, acompanhar uma liderança que prega aquilo que confronta eles, é só de fato quem quer morar no céu e sabe que precisa mudar a sua vida dia após dia e se aproximar de Deus todos os dias. E entende e compreende quando ouve a voz de Deus, por meio daqueles que Deus tem levantado nesses últimos dias. Eu louvo a Deus, porque tem muitos irmãos que nos ouvem, e Deus está alcançando muitas pessoas. Eu estava analisando no começo do ano, irmãos, no começo do ano, até esse mês, agora mês 6, eu falei assim, Deus, eu louvo ao Senhor pelo tanto de vidas, irmãos, de almas que eu, mas a minha esposa e dentre os irmãos que andam com a gente, estamos vendo se rendendo a Cristo. Aonde Deus tem nos levado para poder pregar o Evangelho, seja na rua, seja em casa, seja na praça, seja dentro das igrejas, almas estão entregando suas vidas ao Senhor. A mensagem está tocando, irmãos. A mensagem está tocando e o povo está vindo, muitos vêm às vezes chorando, como hoje, eu ministrando mais cedo, almas vêm no altar ali chorando, entregando a vida para Jesus. Então isso é gratificante. Eu estou aqui gravando esse vídeo, é madrugada, irmão. É a hora que eu mais paro para poder gravar vídeo, é de madrugada. Porque o meu dia eu já acordo um bocado de coisa para poder fazer. Então, na madrugada é o momento que às vezes eu paro para poder gravar um vídeo e estar falando com os irmãos. Às vezes quando eu estou em viagem missionária, eu não faço isso. Porque eu estou na casa de alguém e eu morro de medo de incomodar. Então aqui em casa eu tenho mais liberdade de orar. Eu fui na Bahia, nós estávamos na Bahia, e eu falei assim, irmãos, vamos orar hoje? Aí os irmãos, não pastor, vamos orar, é bênção de Deus. Aí nós fomos para a sala, dobramos de joelho. A minha sobrinha já sorriu, mas a minha esposa, eu acho que eles estão pensando que eles vão orar 1 hora com o pastor Luciano, e o pastor vai dormir, e eles vão dormir. Ixi, eles não conhecem o pastor Luciano. Aí nós ficamos, e para a glória de Deus, irmão, eu aprendi a ter uma vida de oração. Aí começamos a orar 11 e pouco. Aí deu 11 e pouco. Aí deu meia-noite. E eles levantavam, dobravam o joelho. Aí deu 1 hora da manhã. Deu 2 horas da manhã. Eles pegou e foi deitar. E eu fiquei ali orando até mais tarde. E quando foi para amanhã, ele falou assim, pastor, a gente pensou, quando falou assim, vamos orar um pouquinho na sala ali, é orar 1 hora ou 30 minutos. Mas quando eu vi o Senhor só aumentando o nível da oração, eu falei assim, rapaz, este homem não vai parar de orar hoje não. Então é melhor nós quer saber de deitar. Que eu já tenho esse hábito, eu já tenho esse costume de orar. Então às vezes quando eu chego na casa de alguém, eu não gosto de ficar ali em oração, porque eu oro, irmãos, eu oro baixo, eu oro deitado, eu oro de joelho, mas quando eu dobro o joelho, que eu começo a orar, eu não tenho hora de parar. E a minha oração, eu vou só aumentando o nível dela. Eu começo às vezes gemendo, às vezes começo chorando, às vezes vou falando, paro um pouquinho, escuto Deus falar comigo, e quando penso, não, eu estou clamando. E vai só subindo. E às vezes isso dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, dessa forma. Então, às vezes para não incomodar aquela pessoa ali, às vezes cristão mesmo, que às vezes vai levantar cedo, alguma coisa assim, eu prefiro às vezes orar ali 1 hora, baixinho, e eu vou e me retiro. Mas nesse dia na Bahia, é porque eu pensei que eles iam ficar comigo até mais tarde, que eles já tinham o hábito de orar. Mas o hábito de orar de muitos não é como no meu caso. Muitos têm o hábito de orar 1 hora. Aí quando a gente vai, no meu caso, que passa das 2 horas de oração, aí já para muitos já é diferente. Mas eu falo isso para a glória de Deus, irmão. Poder me gloriar de maneira alguma. Às vezes tem pessoas que têm um dom de orar muito tempo, que nem no meu caso, isso aí eu acredito que é um dom dele novo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, que o meu pastor falou sobre a oração, eu já me despertei, e assim, eu entreguei minha vida para Jesus dentro do hospital, e eu já comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, e eu querendo orar, e aqui já estava dentro de mim aquilo.
Então é algo que foi dedo novo convertido, como eu vejo hoje irmãos da MPV que aceitar Jesus, fosse batizado, irmãos que está seguindo o mesmo ritmo do que o meu, oração, e já é algo de alguns. Outros, por mais que eu tente, vamos para a oração, irmão, vamos passar a madrugada na igreja em oração, isso é bom para a nossa vida espiritual, e não dá, muitos não vai. Mas já tem outros que eu não preciso nem chamar, que já estão lá já, porque já é algo que parece que está dentro deles. Então isso é algo que já está dentro da gente. É algo que está dentro da gente. Então a gente aproveita esse fogo, essa chama que Deus nos deu de orar. Aí a gente vai orar o quê? Por família, pelos irmãos, por vocês que nos acompanham no canal. E eu vejo, irmão, tem hora que eu termino de orar ali 3 horas de oração e eu falo, meu Deus, tanta gente que tinha poder orar ainda, e eu começo a lembrar de algumas pessoas. Então, às vezes a pessoa fala assim, falta palavras. Não, o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, que intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Se o Espírito Santo intercede por mim na oração, então se eu dobrar o joelho e pedir a ajuda do Espírito Santo na oração, irmãos, tu vai suportar muito mais tempo de joelho, ou em pé, ou às vezes se cansar, você deita e fica falando com Deus. Então, a oração tem esses níveis de joelho, em pé, deitado. O Senhor ouve, o Senhor responde a oração. Então, isso é gratificante. É gratificante. Então, se dedique, viva na intensidade do chamado de Deus na sua vida. Você tem coragem, é desafiador, mas tem coragem de dizer, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Irmão, eu sofri muito e tenho sofrido por amor ao Evangelho e a Cristo. Mas quando eu comecei a orar desse jeito na minha vida, eu sofri mais. Eu falei, Deus, cumpre em mim a tua vontade, o teu querer. E isso eu tenho orado desde o novo convertido. E é guerras em cima de guerras, batalhas em cima de batalhas. E ainda eu vou compartilhar um dia aqui no canal algo que eu nunca compartilhei da minha vida peculiar com os irmãos. E eu vou compartilhar, eu estou esperando chegar a hora certa, assim como chegou a hora de eu gravar meu testemunho. E eu gravei e alcançou muitas almas. Mas vai chegar a hora que eu vou estar compartilhando algo aqui com os irmãos que eu nunca compartilhei, da minha vida peculiar, do que eu passei, do sofrimento que eu enfrentei, que eu não compartilhei com os irmãos ainda. Mas vai chegar a hora de eu compartilhar com vocês, que eu sei que vai edificar. Talvez alguns não vão concordar, os carnais, mas os espirituais vão entender e vão compreender que tudo foi direcionamento de Deus para a minha vida, tudo que eu passei. Então, eu te desafio, por mais que às vezes viver a vontade de Deus nos causa dor e perda, e temos que renunciar a muita coisa, mas é gratificante porque a gente vê a mão de Deus cuidando da gente. A gente vê a mão do Senhor nos sustentando, e isso nos alimenta, nos fortifica cada dia mais, em saber que tudo aqui na terra é momentâneo, e por fazer a vontade do Senhor, um dia estaremos com Ele na eternidade. E o nosso amor só aumenta pelo Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando você faz a vontade do Senhor e cumpre o querer de Deus na sua vida, pode até gerar marcas em sua vida, mas vai gerar marcas para crescimento. E você vai se alegrar, porque como Cristo sofreu por nós, nós também às vezes sofremos por causa da obra e por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, guarde essas palavras no seu coração, em nome de Jesus.